Olha aí, vamos então responder as nossas questões sobre DMPL, para a gente concluir logo o assunto aí para você, tá certo? Então, questões DMPL, tá? Beleza. Tranquilo. Então, vamos ver lá como é que fica, pessoal. Olha aqui. Questões DMPL. Questão de número 1. O conjunto completo de demonstrações contábeis a ser apresentado pelas sociedades constituídas por ações inclui a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a qual deverá conter o resultado abrangente do período, exceto quando houver demonstração do resultado abrangente apresentada em separado. Olha aí. Bem pegadinha a questão, tá? Bem pegadinha para que você erre, mas eu não quero que você erre, tá certo? Beleza, tranquilo. Olhe bem aqui, pessoal, olha. O conjunto completo de demonstrações, ele está falando segundo o CPC 26, que são as demonstrações contábeis obrigatórias segundo os pronunciamentos contábeis. E sim, segundo o CPC, a DMPL, tá? Ela deve ser apresentada pelas entidades, a qual deverá conter o resultado abrangente do período. Nós vimos na aula anterior, eu tenho que apresentar o resultado abrangente do período e não a DRA. Aí ele fala, exceto quando houver demonstração do resultado abrangente apresentado em separado. Aí ele está me dizendo, olha, na verdade, eu teria que, quando eu apresentar a DRA separado, eu não poderia apresentar o resultado abrangente. Isso não tem nada a ver. A DMPL é apresentada e a DRA apresentada. Mas isso não impede, por quê? Porque dentro da DMPL eu também vou ter o resultado abrangente do período, assim como dentro da DRA. O que eu não tenho é as demonstrações. Então, diante disso, o item está, ó, errado, tá? Não há essa questão de exceção. Independente do que aconteça, a DMPL é obrigada a apresentar o resultado abrangente do período. Item 1, errado. 2. Considere as seguintes informações sobre a empresa Verde e Branco correspondente ao ano de 2018. Aí eu tenho algumas informações e ele me pergunta, sabendo que estes foram os únicos eventos que afetaram o patrimônio líquido da empresa em 2018, a demonstração das mutações do patrimônio líquido evidenciou um aumento no patrimônio líquido da empresa no valor total em reais de quanto? E aí, meu amigo, minha amiga, agora eu já vou apresentar a resposta de forma direta, método Felipe. Eu nem vou perder tempo em relação aos lançamentos. Eu suponho que você lembra de todos os lançamentos. Então vamos lá, apresentar aqui, ó. Método Felipe. Pronto. Olha, a empresa apurou no ano um lucro líquido de 320 mil. Opa, isso aumenta o patrimônio líquido. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 320 mil. Depois ele diz que ocorreu um aumento do capital social no montante de 120, 150 com incorporação de reservas e 70 mil em dinheiro. Nós vimos aumento de capital com reservas, capitalização com reservas, né? Isso daí é um fato permutativo entre elementos do PL, então não altera quantitativamente o PL, altera na sua qualidade. Agora, o aumento do capital em dinheiro, isso vai sim aumentar o patrimônio líquido. Em quanto? Em mais 70 mil. Pronto. Então vamos lá analisar. Beleza. O que é que eu tenho mais? A destinação do lucro líquido do período foi o seguinte. Aí ele me diz aí que eu tenho, tá certo? Reserva estatutária, reserva legal, reserva para expansão, dividendo obrigatório, dividendos adicionais propostos. Que aqui a gente vai ter que fazer algum detalhe. Pessoal, disso daqui, o único fato que vai impactar o PL quantitativamente são os dividendos obrigatórios que vai diminuir o PL.
Todos os outros são fatos permutativos entre elementos do PL. Então aqui eu vou ter menos 75 mil. Vou deixar separado para depois trazer. E por fim, ele fez uma venda de 80 mil de ações de tesouraria que haviam sido adquiridos em 2017 por 45 mil. Não importa, pessoal, se a venda foi com lucro ou prejuízo. O valor que eu vou, quando vender uma ação de tesouraria, é aumentar o PL no valor da venda menos os custos de transação. Então aqui eu vou aumentar o PL, depois eu vou fazer os lançamentos, no valor de 80 mil. Então eu coloco aqui mais 80 mil, somo as contas 0, 0, 0, 0, 2 e 7, 9, com 8, 17, fica o 7, vai 1, 1 mais 3 vai dar 4. Aí eu, ó, menos 75 mil, isso vai dar 0, 0, 0, que corta fica 6, aqui fica 10, 10 menos 5, 5, aqui não dá para diminuir 3, aqui fica 1, 16 menos 7, 9, e aqui 3. O meu aumento no PL foi de 395 mil. Então, o nosso gabarito aí foi a letra D. Fazendo alguns lançamentos, pessoal, como forma de revisão, tá? Todos quase aí a gente já viu em um determinado momento, né? Mas lembra, o lucro é tranquilo, a gente sabe, debita resultado do exercício, credita lucros acumulados. O capital, eu vou creditar capital, debitar caixa, aumenta o PL, mas no outro eu vou debitar reservas, então é fato permutativo. As reservas aqui, todas elas eu vou debitar lucros acumulados, que diminui o PL, e vou creditar essa reserva de lucro que aumenta o PL. Então, por isso que é um fato permutativo, tá? Dividendos obrigatórios, eu debito lucros acumulados, que isso reduz o PL, e eu vou creditar dividendos a pagar, que isso aumenta o passivo. Então, eu estou diminuindo aqui, ó, o patrimônio líquido. Dividendos adicionais propostos. Cuidado, não é o dividendo obrigatório. Os dividendos adicionais, enquanto não autorizados, ficam lá no PL. Então, eu debito lucros acumulados, que isso diminui o PL. E dividendos adicionais, eles ficam no PL até sua autorização e divulgação. Então, aqui também é fato permutativo, ó. Bem atenção nesse ponto aqui. Muitos alunos erram, tá? Muitos alunos erram. Pronto. E outro ponto importante é a venda. Quando eu compro, diminui o PL. Mas quando eu vendo, ele aumenta. E aumenta em quanto, Felipe? Olha, bem tranquilo, pessoal. Imagine, eu tenho aqui a conta ações e tesouraria. Tá certo? Que é retificadora do PL 45 mil. Aí eu vendi algo que valia 45 por 80. Então eu tive o quê? Eu tive um lucro. O lucro de quanto? De 80 mil menos 45 mil. Que isso é igual a 35 mil. Então eu vou debitar a caixa pelo recebimento do dinheiro, 80 mil. Que isso aumenta o ativo. Eu vou creditar a ações em tesouraria. Por quê? Porque se eu vendi, eu vou dar baixa nessa conta, ó. 45. Então, isso aumenta o PL. Como assim, Felipe? Ela diminui o saldo dessa conta, mas aumenta o PL. E como a empresa vendeu com lucro, eu vou ter uma reserva de capital, lucro na venda de ações e tesouraria. 80 menos 45, 35. Isso vai aumentar o PL. Somando esses dois, isso vai dar 80 mil, que foi o que eu coloquei aqui. Então saiba que toda vez que a empresa, ela, tá certo? Vende, tá bom, pessoal?
toda vez... Vamos lá, deixa eu só colocar aqui. Pronto. Toda vez que ela vender ações em tesouraria, tá? Isso vai aumentar o patrimônio líquido no valor da venda, menos os custos de transação da operação. Combinado? Pessoal, vamos lá. Deixa eu só ver aqui que era para ter uma questão a mais, né? E eu estou sentindo falta dessa questão. Beleza. Ah, não, tá certo, tá certo. Pronto. Vamos lá. Continuando na tela, olha aí. Questão 3. Em relação à elaboração da DMPL, aí ele traz aí algumas coisas, né? Eu vou ter que saber o que está certo ou errado, tá? Então, letra A. A emissão de ações da empresa reflete de forma diminutiva no patrimônio líquido, pessoal. Absurdo, né? Se eu estou emitindo ações, isso aumenta o patrimônio líquido. Por quê? Porque eu credito capital social. Então, letra A, errada. B. O pagamento de dividendos não provisionado reflete de forma aumentativa no PL. Olha, pessoal, se ele não provisionou, isso vai aumentar de forma diminutiva o patrimônio líquido. Como assim, Felipe? Pessoal, quando eu provisiono os dividendos, cuidado com isso, tá? É o seguinte, olha, provisiona os dividendos. O que é que eu faço? Eu debito lucros acumulados, que isso diminui o PL, e eu credito dividendos a pagar, que isso aumenta o passivo. Beleza. Pronto. E pagamento. Aí depois eu tenho um pagamento. Que é o natural. Eu provisiono e depois eu pago. Debito dividendos a pagar. Que isso diminui o passivo. E eu credito caixa. Que isso diminui o ativo. Beleza? Só que o pagamento de dividendos não provisionado é eu não ter a dívida. Eu já debitar lucros acumulados, que diminui o PL, e fazer o pagamento, diminuir o ativo. Tá bom? Então, letra B errada. C. Os ajustes de exercícios anteriores sempre refletem de forma aumentativa no PL? Não, pessoal. Pode ser aumentativa ou diminutiva. Eu posso ter uma despesa de um ano anterior. Então, item errado. D. A capitalização de reservas, que é o aumento do capital social com reservas, não reflete no saldo final do patrimônio líquido. Perfeito. A gente viu várias vezes. Isso não afeta o saldo final quantitativamente. Claro que altera qualitativamente. Mas o saldo final não, porque eu debito reserva, que diminui o PL, e credito capital, que isso aumenta o PL. E por fim, a absorção de prejuízos acumulados por reservas de lucros afeta de forma diminutiva o total do patrimônio líquido. Errado. Olha aqui, pessoal. Eu tenho prejuízos acumulados. Vamos supor de 1. E aí, eu estou compensando com reservas de lucros. Então, eu credito aqui e debito aqui. Ou seja, eu aumentei o PL e diminui o PL no mesmo montante. Então, isso não afeta quantitativamente o patrimônio líquido. Tá certo? Então, aí, a terceira questão é letra D de disciplinado. É você que está louco para conseguir a sua aprovação, né?
e sair dessa vida, né? E alguns dizem, ô vida bandida, tendo que estudar tanto, batalhar, mas vale a pena, pessoal. Na verdade, não reclame não, muita gente queria estar no seu lugar, pelo menos estudando. Então, agradeça, gratidão. Próxima. Quarta. Considere as seguintes transações realizadas pela companhia inglesa. Eu tenho 6 transações e ele pergunta as transações que alteram o valor do patrimônio líquido da companhia inglesa são apenas. Alteram o valor de forma quantitativa. É isso que ele quer. Olha, recebeu em doação um terreno com restrições a serem cumpridas. Opa, isso não altera o PL, já alterou. Mas atualmente, quando eu recebo algo em doação e eu tenho restrições a serem cumpridas, eu debito o bem e credito uma receita diferida para que eu possa cumprir as restrições. Então isso não impacta o PL de forma quantitativa, tá bom? Isso não impacta. Na verdade, eu debito o terreno, que aumenta o ativo, e eu credito receita diferida que aumenta o passivo. 2. Então, 1 já elimina aqui, ó. Tá certo? 2. 2 tem que estar certo. Emitiu novas ações com ágios. Pronto. Então, isso impacta o PL, né? Porque se ele emitiu novas ações com ágio, o que é que vai acontecer? Eu vou debitar caixa, creditar capital social das novas ações e vou creditar reserva de capital ágil na emissão de ações. Tanto essa quanto essa aumentam o PL. 3. Reconheceu variação cambial de controladas no exterior. Opa! Eu tenho um ajuste acumulado de conversão. Então, eu debito o investimento em empresa estrangeira, que isso aumenta o ativo, e vou creditar ajuste acumulado de conversão, que aumenta o PL. Então, isso impacta o PL de forma quantitativa. 2 e 3 eu já elimino essa. 4. Pagou dividendos anteriormente propostos e aprovados pela companhia. Vejam, pessoal, ele pagou dividendos que já estavam provisionados. É isso que ele quis dizer. Isso não impacta o PL. Cuidado! Cuidado! Porque eu debito dividendos a pagar e credito caixa. Diminui o passivo, diminui o ativo. Combinado? Então, se o 4 está errado, eu já elimino a letra A e o nosso gabarito é a letra C de capacidade. Show de bola? Apurou o lucro líquido. Esse daí é bem tranquilo, né? A gente sabe, debita ARE e credita lucros acumulados, que aumenta o PL, e aumenta o capital com reservas, isso é fato permutativo. Só para não confundir, eu gosto de mudar a cor aqui. Eu vou ter, aumenta o capital com reservas de lucros, eu debito as reservas, que isso aumenta o PL, e credito capital social, que diminui o PL, que aumenta o PL, né? Reserva diminui o PL, capital social vai aumentar o patrimônio líquido. Combinado? Então, diante disso, o nosso gabarito aí é a letra C de capacidade. É isso, tá? Mais uma, agora da FGV. Deixa eu ver. Da FGV. E depois a gente tem um aqui bem bacana, tá? Em relação à demonstração das mutações do patrimônio líquido, assinale a opção que indica um fato que não afeta o patrimônio total de uma entidade. Aqui ele vacilou um pouco, né? Porque ele falou em patrimônio total, Felipe. Que patrimônio é esse? Na verdade, ele quis dizer que não afeta, tá? Em outras palavras, ele quis dizer que não afeta o quê, Felipe? Que não afeta o patrimônio líquido, tá? O patrimônio líquido. Aí são todas operações já conhecidas por nós.
né? Muitas. Eu vou fazer aquela que é novidade, ó. Aumento de capital com a utilização de reservas. Bem parecido, né? Bem parecido, não, igual a essa, ó. Eu aumentei o capital, credita com reservas. Isso não altera o patrimônio líquido, não afeta o patrimônio líquido em termos quantitativos, né? Não afeta o patrimônio total, que é o patrimônio líquido, quantitativamente. Então, letra A, errada. B, redução de capital por gastos na emissão de ações, tá? Ah, ele quer aquilo que não afeta, né, pessoal? Então, nosso gabarito é letra A. Entenderam? Porque ele quer aquilo que, desculpa, um fato que não afeta o patrimônio total da uma entidade, de uma entidade. Ou seja, que o patrimônio líquido ele continua igual depois. Antes, o que é que acontece? Ele tinha um valor e continua igual porque não houve alteração. Agora os outros, aí a gente vai ver quais foram os erros, né? Redução de capital por gastos na emissão de ações. Olha, se ele gastou, esses gastos na emissão de ações diminuem o patrimônio líquido. Então aqui, ó, debita esses custos de transação na emissão de ações, que reduz o PL, e credita caixa pelo pagamento, que diminui o ativo. Então, item errado. Aumento de capital por ajuste de exercícios anteriores, né? Aí, eu tenho um aumento de capital por ajuste de exercícios anteriores. Por exemplo, era para ter sido feito, pessoal, tá? Aqui tem que tomar muito cuidado, né? Porque o aluno pensa, ah, Felipe, capital e ajuste eu vou... Não. Eu tenho um erro de ano anterior, que era para eu ter aumentado o capital e não foi aumentado. Então eu vou aumentar nesse ano. Claro, quando é conta de resultado, eu coloco em ajuste de exercícios anteriores. No caso aqui do capital, por exemplo, eu vou debitar o bem, que isso aumenta o meu ativo, e eu credito o capital, que isso aumenta o PL. Aumento de capital por subscrição e integralização de capital. Aí, eu debito, tá certo? Um bem. Aqui eu poderia colocar até ajuste de exercícios anteriores, pessoal, mas depois eu teria que jogar no capital, daria na mesma coisa, tá? Poderia colocar aqui também. Aqui debita caixa, que aumenta o ativo, e credita capital, que aumenta o PL. E redução do capital por reconhecimento de juros sobre o capital próprio. O que é que eu vou reconhecer aqui? Eu vou debitar lucros acumulados, que isso diminui PL, e credito juros sobre o capital próprio a pagar, que aumenta o passivo. Pronto? Então, o que a gente tem é isso, o gabarito aí é a letra A de aluno aprovado. E para finalizar, eu tenho o seguinte, essa questão bem boa, que a gente vai ver uma estrutura da DMPL sem fazer lançamentos. Olha aí. Uma sociedade empresária apresentou em 31 de dezembro de 2020 os seguintes saldos das contas do patrimônio líquido. Eu tenho 60 mil de capital, mais 15 de reserva de capital, mais 5 de lucros, mais reserva de lucros, mais 10 mil de lucros ou prejuízos acumulados, eu vou ter 90 mil. Durante o exercício de 2021, ocorreram os seguintes eventos. Aí eu tive aumento de capital por incorporação de reserva de capital no valor de 15, eu tive lucro líquido no valor de 40 mil, eu tive propósito de destinação do lucro para reservas no valor de 6 e para dividendos obrigatórios no valor de 20. Considerando exclusivamente as informações apresentadas e o disposto na NBC TG 26, a apresentação das demonstrações contábeis, é correto afirmar, em relação à DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, apresentadas em 31 de dezembro de 2021, que, e aí, ele diz, utilize o quadro disponibilizado se necessário. Ele quer saber, os saldos finais das reservas de lucros e das reservas de capital foram respectivamente 6 e 15, as variações do que foi que aconteceu. Pessoal, vamos lá, vamos pegar os saldos iniciais. Eu tenho 60, 15, 5 e 10. Então aqui eu tenho, olha lá, 60 de capital,
15 de reserva de capital, 5 de reservas de lucros e 10 de lucros acumulados, que isso vai dar 90 mil. Pronto, beleza. Aí eu vou verificar o que foi que aconteceu. Ah, ele aumentou o capital com reservas. Então, se ele aumentou o capital, eu vou somar 15 mil. Olha aqui. E isso saiu de onde? De reservas. Então, eu vou diminuir 15 mil. É como se fosse um lançamento. Debitei reserva de capital, diminui o saldo da conta, credita capital social. O impacto vai ser mais 15 menos 15, vai dar 0. 60 mais 15, eu vou ter 75 mil. Eu posso ter ainda outros, né? Vamos esperar. Lucro líquido. O lucro líquido vem do resultado da apuração conta transitória. Então, eu vou ter aqui só que o lucro vai aumentar em 40 mil. Os lucros ou prejuízos acumulados, tá? Então, é isso que eu tenho. Aqui vai ficar mais 40 mil. Depois, ele tira do lucro e constitui reservas. Então, eu vou aumentar as minhas reservas em 6 mil, mas eu tirei do lucro, né? Debitei lucros acumulados, creditei reserva de lucros. E dividendos 20 mil. Eu tenho mais dividendos é passivo, mas eu diminuí aqui 20 mil de dividendos da conta lucros acumulados. Felipe, dividendos a pagar, ela não é conta do PL, eu só quero dizer que, decorrente da distribuição de dividendos, eu reduzi, porque eu debitei lucros acumulados, o valor de 20 mil. Aqui ficou 0. E aqui ficou menos 20. Tá? Então, 60 mais 15, 75. 15 menos 15, 0. 5 mais 6, 11 mil. 10 mais 40, 50 menos 20. 30 menos 6, 24. Quando eu somar aqui, dá 35 mais 20, 75. Vai dar 110. E se eu pegasse 90 mais 40, 130 menos 20, 110. Combinado? Pronto. Então, vamos lá. Os saldos finais das reservas de lucros e das reservas de capital são, respectivamente, reserva de lucro 11 e não 6, e reserva de capital 0 e não 15. Letra A errada. As variações do patrimônio líquido e de lucros ou prejuízos acumulados correspondem, respectivamente. Ó, vamos lá. Variação do PL é eu pegar o saldo final menos o saldo inicial. 110 menos 90, ou então 40 menos 20. 110 menos 90... Isso vai dar 20 mil. Já está errado. Qual é a variação de lucros ou prejuízos acumulados? Vai ser o quê? Vai ser 24 menos 10. Que isso dá 14 mil. Também errado. Os saldos finais do PL de lucros ou prejuízos foram, respectivamente, do PL, 110, perfeito. E de lucros ou prejuízos acumulados, 24. Gabarito, letra C. D. O saldo final do capital foi de 45, não de 75. E a movimentação da distribuição de dividendos aumentaram o saldo da conta? Não, ó. Diminuíram. Então, isso reduz o saldo de lucros ou prejuízos acumulados. Beleza? Então, feito isso, nós concluímos a nossa aula. Deixe a sua avaliação positiva, nota máxima, deixe o seu comentário também, né? Se positivo ou negativo, é importante para a gente entender por que nota você está dando, tá? E não esquece que nunca queira ser melhor do que ninguém, mas dê o melhor de si mesmo. Vá lá, seja persistente, utilize cada minuto, cada segundo do seu tempo, seja dentro de um ônibus, esperando o médico ou na fila de um supermercado, caso você precise fazer isso. Aproveite, o seu tempo vale ouro e cada minuto vale sim no seu resultado final da aprovação. Então, concluímos aqui o assunto do MPL. Qualquer dúvida, estamos à sua disposição.
Que Deus abençoe você, seus estudos, sua família, tudo de bom. Um forte abraço e sucesso!